Peça terreno, peça casa, peça saúde, peça dinheiro. Pode ficar tranquilo que Deus dá. Mas se Ele ainda não te deu, não abandone. Porque a promessa dele é outra. Aquele que crê em mim jamais verá a morte. Talvez eu esteja decepcionando você. Mas não estou te decepcionando, não. Eu estou amadurecendo você na fé. Em Jesus Cristo. E colocando a promessa sua na promessa e não nas promessinhas. Porque essas promessinhas passam. Porque até a casa que Ele te deu, Ele pode mandar uma enxurrada depois e levar tudo. E depois pedir de você, agora você crê em mim ou não? Continua firme em mim? Te dei a casa e a enxurrada levou. E agora, fica comigo ainda? Então, como ele fala agora que nós somos herdeiros da promessa, ou seja, herdeiro desse descanso, herdeiros do céu, aí ele vai dar um exemplo, o versículo 13 até o versículo 15, ele vai dar um exemplo. Olha só qual é o exemplo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, que promessa ele fez para Abraão? Vocês se recordam? Que promessa ele fez? Capítulo 12 do livro do Gênesis, vocês vão ler lá que tem a promessa. Uma descendência. Eu te darei, Abraão, uma descendência. Olha só. Abraão tinha 75 anos, Sara 65. E Deus prometeu para ele uma herança, um filho. Vocês acreditam que Deus pode dar um filho para um homem de 75 anos? Dá para acreditar. Porque recentemente eu li no jornal que lá na Índia, um homem de 94 anos, ele teve um filho agora. Olha só, o cara é fera mesmo. E ele disse, e ele falou o seguinte, que para o ano que vem ele quer ter outro. 94 anos. E a esposa parece que tem uns 50 e poucos anos aí. Se admirem. Mas veja, Deus prometeu a Abraão a promessa de ter um filho, ele com 75, a esposa com 65. Sabe quando foi que ele foi ter o filho? Quando ele estava com 100 anos. E ela com 90. Isso significa que a promessa que Deus fez para ele, olha, demorou 25 anos para se realizar. Vocês estão pensando que Deus também não prova? Não, Ele prova. É fácil, né? Fazer assim, olha, eu quero isso, tá. Eu quero aquilo. É o Deus da promessa, né? Uma promessa de 25 anos acreditando. Deus disse que ia me dar um filho, Ele vai me dar. E Sara ficando velha. E me desculpe a expressão, tudo caindo. E Ele dizendo, Deus vai dar. E ela não precisou pintar o cabelo de loiro, não. Ficou branquinho mesmo, porque tinha que ficar branquinho o cabelo dela. Ele não ficou enganando. Ela ia lá no salão e colocava aquele monte de coisa lá que vocês sabem como é que é. As mulheres principalmente. Luzes e não sei o que mais. Aí Abraão olhava para ela e dizia, nossa, você está loira? Está tão nova. Não, ela estava velha. Cabelo branco. E Abraão também vendo. Mas ele falou, então eu acredito. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ele falou, eu acredito. Não abandonou, tá vendo? Ele falou 10 anos. Ele falou, eu acredito. 15 anos, ele falou, eu acredito. E a pele dela já ficando, né? Não colocou aquele negócio para ficar esticando, não. Porque às vezes tem gente que coloca até na boca. Não quer ser o que é. Já é, não adianta ficar colocando botox, ou sabe lá o que não. Já é, vai cair mesmo, vai ficar tudo cheio de risco aqui, ó. Vai ficar. Perda de tempo. Não adianta. É velho. É idoso. Tudo esticado.
esticada. Tem gente que já não tem mais nem o que esticar. E Sara não esticou nada. Foi tudo caindo mesmo, ó. E 20 anos. E Abraão, não, Sara, ele falou. Quando os 3 anjos chegaram e falaram que Sara ia ter a criança no ano que vem, aí Sara ainda deu risada. Ele olhou para ela e disse assim, tá doido. E teve. Para vocês acreditarem, vocês saberem que pode demorar, mas o que Deus fala está dito, Ele não mente. Aqui nessa passagem, ele vai dizer que, como ele não tinha a quem jurar, ele jurou por si mesmo. Porque nós fazemos um juramento a quem? A uma pessoa que é maior do que nós. Mas só que quem é superior a Deus? Não tem. Então Deus disse, eu juro por mim mesmo que você vai ter um filho. E Abraão acreditou, 25 anos. Eu queria que levasse 100. Para minha fé ser maior. Porque 25 ainda está pouco. Tinha que ser 100 anos. E ele ali, ó, não abandonou não. Não deixou, aí trazendo para nós, claro que isso não aconteceu com ele, mas vamos trazer para nós. Não deixou de rezar o rosário dele, não deixou de fazer a adoração dele, não deixou de ir na missa, não deixou ali, porque a promessa. Versículo 16. Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Versículo 18. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis. Quais são esses 2 atos irrevogáveis? A promessa que ele fez e o juramento, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, porque Deus não mente. Encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. Olha, nós que tudo deixamos. Estamos lutando ainda. Tem coisas que estão aí, impregnadas na nossa vida, que nós estamos buscando uma confissão, estamos pedindo perdão a Deus, de repente a gente volta, cai de novo, vai lá, pede perdão, mas nós deixamos muitas coisas por causa de uma promessa maior. E a promessa maior é essa: somos herdeiros do reino dos céus. E é para lá que nós caminhamos. Por isso que nós deixamos muita coisa. Por isso que tem gente que fica falando para nós, dizendo, vocês estão perdendo tempo, para que rezar tanto? Vocês não conseguem nada, bobos. Eles estão pensando que nós não conseguimos nada, nós conseguimos foi tudo. Somos herdeiros do reino dos céus. De onde Cristo está sentado à direita do Pai. E Ele entrou de novo, se sentou. E está aguardando agora. Você que deixou tudo. Está servindo a Deus. As coisas estão difíceis. Você pede, às vezes as coisas não vêm, às vezes. Outros pedem e as coisas vêm. Aí vai perdendo isso, vai conseguindo aquilo. Mas não arreda o pé. Continua firme em Deus por causa de uma promessa maior. Existe uma promessa maior. Não é a guitarra nova que você pediu, não. Estou vendo aqui os meninos do Ministério de Música. Deus me deu uma promessa de uma guitarra daquelas que você sabe qual é. E Deus não dá um cavaquinho. E nada dessa guitarra chegar. E passa 1 ano, passa 2, passa 3 e passa 4. Aí acaba indo lá para a cidade mesmo e passa 4. Porque já passou 1, passou 2, então vai para passa 4 agora. Fica por lá e nada dessa guitarra chegar. Mas ele prometeu e nada, e passa 1 ano, passa 2, passa 3 e nada dessa guitarra chegar. Mas ele não prometeu a você simplesmente uma guitarra. Ele prometeu para você a eternidade, porque aquele que crê em Jesus jamais verá a morte. Essa é a promessa, a grande promessa. Aí você está servindo a Deus. Poderia estar indo tocar nas noitadas da vida.
e ganhar muito dinheiro lá, e você está renunciando de ganhar esse muito dinheiro por causa de uma promessa maior que Deus deu para você. Porque adianta ganhar tanto dinheiro e depois se perder? É melhor ficar com o cavaquinho, sonhando com a guitarra, sem ganhar a guitarra, mas dizendo: o Senhor tem algo melhor para mim. Eu não verei a morte. E eu vou entrar no descanso eterno no dia que Ele vier. E no dia que Ele me chamar. Para terminar, você está baseando sua vida em que promessa? Nas pequenas promessas ou na grande promessa? Se você estiver baseando na pequena promessa, pode acontecer um grande desvio. Deus poderá não te dar ou poderá te dar. E se Ele não der, poderá acontecer a grande tentação de abandonar o Senhor. Aí a coisa vai ficar muito feia para mim e para você. Mas se você basear sua vida na promessa, cavaquinho, guitarra, terreno, casinha, ou sabe lá o que, é pouco em relação ao que Ele tem prometido para todos aqueles que Ele ama. E eu estou diante de tantas pessoas que Ele ama, ao ponto de mandar o Filho dele para morrer por ti e dar a salvação para cada um.